Então eu vou iniciar, tá, gente? Vamos fechando os nossos olhos para facilitar a concentração e vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos de nossa vida de felicidade, de alegria, que nos sentimos de alguma forma privilegiados por algo que nos tenha acontecido e vamos vibrando esses sentimentos, sentimentos de amor pela pessoa querida, sentimentos de alegria pelo momento de felicidade. E lembrando que vibrar é só pensar e sentir. E vibrando nessas energias, nos unimos cada vez mais em espírito. E é nessa egrégora que agora formamos que vamos agradecendo aos mentores de nossa casa, aos mentores que nos acompanham no dia a dia, agradecendo também aos espíritos que desencarnados se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de ajuda, desencarnados ou não. Vamos agora nos sintonizando com as esferas críticas, onde podemos encontrar a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. Ao Espírito de Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que, de maneira contínua, envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós sempre estarmos receptíveis a essas energias e que possamos mais. Que possamos ser receptáculos, fiéis depositários dessas energias, que possamos, de tal forma, distribuí-las de maneira farta para todos aqueles que estiverem à nossa volta. Muito amor e muita paz. Vamos agradecendo agora a Jesus pelos seus ensinamentos, pelos exemplos de vida que nos deixou, pelos seus evangelhos. Que possamos sempre estarmos sintonizados com esses ensinamentos, para que assim a estrada que trilhamos nessa vida encarnada possa ser seguida de maneira mais reta, de maneira mais fácil, para um dia podermos chegar ao reino de Deus. E por falar em Deus, nosso Pai, Criador desse universo, nosso Pai que está em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui, à nossa volta, em tudo o que nos cerca, inclusive em nós mesmos. Vamos agradecendo a esse nosso Pai, a essa potência divina, pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de estarmos aqui encarnado, podendo colocar em prática os nossos aprendizados e vivenciar outros, agradecendo pela consciência que temos, que precisamos nos dedicar cada vez mais, refinando o nosso espírito, para um dia podermos estarmos junto ao Pai. E aí, em homenagem a esse Pai, então, que façamos agora, de maneira sentida, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema que estava previsto para a preleção de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, do item 6 ao item 8. Eu vou ler dois trechinhos rápidos aqui do Evangelho que ilustram o tema, e aí eu vou trazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro trechinho está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E o outro trechinho que eu quero aqui ler está em Mateus também, só que agora no capítulo 5, versos de 25 a 26. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue aos ministros da justiça, e que não sejais por isso aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Bem, refletindo um pouco sobre isso, né? O tema da preleção, então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, tem a ver com as bem-aventuranças que faz parte do discurso que Jesus fez no monte, também conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nesse discurso, Jesus coloca vários ensinamentos místicos que são inclusive utilizados em diversas escolas iniciáticas, que talvez alguns até conheçam, como Rosa Cruz, como maçonaria. As bem-aventuranças, na verdade, são níveis de evolução espiritual de cada um de nós. São 9 bem-aventuranças e cada um de nós tem que trabalhar nessas 9 bem-aventuranças para o dia que dominarmos, podermos estar em sintonia com Deus e assim alcançarmos o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus não é um local no espaço-tempo. O reino de Deus, na verdade, é um estado de consciência, onde nós nos unimos com o divino por estarmos em sintonia com ele o tempo todo, sentindo a presença dele o tempo todo, até se confundindo com ele próprio. Filhos que somos dele mesmo, manifestação dele. Enfim, então é uma escala evolutiva de cada espírito. No caso da bem-aventurança em questão, bem-aventurados os misericordiosos, essa é a quinta bem-aventurança. Isso não significa que nós precisamos trabalhar, dominar necessariamente as 4 anteriores. Né? Então, só para lembrar aqui, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses verão o reino de Deus, a primeira, né? É bem mística, não dá para trazer ao pé da letra e não dá para discutir aqui na hora. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, é a segunda. Bem-aventurados os mansos de coração, porque esses herdarão a terra, né? Viverão bem na terra. A quarta, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E a quinta é a questão, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericordiosa. Aí tem a sexta, os puros de coração, porque serão chamados
filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque esses entrarão no reino de Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por amor e justiça, porque esses entrarão no reino de Deus. E por último, bem-aventurados que são perseguidos por aquilo que Jesus ensinou, porque esses receberão galardões quando estiverem no reino de Deus. Quer dizer, a última bem-aventurança, você já está no reino de Deus, você já está em sintonia com o divino. Mas, enfim, então são 9 bem-aventuranças. A quinta bem-aventurança não requer que nós tenhamos dominado as outras 4 para podermos trabalharmos a quinta. Ou seja, nós trabalhamos, conscientemente ou não, as 9 bem-aventuranças simultaneamente, de acordo com a consciência que nós temos do mundo que nos cerca. A verdade é que nós só vamos conseguir dominar a quinta bem-aventurança quando nós dominarmos as 4 anteriores. Isso é fato. Não dá para eu entrar nos porquês, mas é fato. Mas a quinta bem-aventurança, ela nos diz o quê? Que nós devemos ser misericordiosos para recebermos. Bem, o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é quando nós nos sintonizamos com a miséria do nosso próximo. Misericordioso é quando nós temos empatia com o nosso próximo. Essa empatia pode ser uma empatia por pensamento, chamada de cognitiva, pode ser uma empatia emocional, pode ser uma empatia solidária. Mas a misericórdia tem a ver com isso, miséria, né, as dificuldades, o sofrimento do outro, e eu trago alcórdia ao meu coração, misericórdia. Eu trago a miséria do outro, a dor do outro ao meu coração. Então, ser misericordioso para receber misericórdia, ou seja, eu planto misericórdia para receber misericórdia, eu planto o que colho. Não é isso que a gente vê na famosa "a cada um planta o que colhe"? Então, pois é isso, eu planto misericórdia, eu devo plantar empatia, eu devo brigar por ser empático com o meu próximo para receber empatia. Ou seja, empatia, então, tem a ver com você sentir, perceber o que o outro pensa, sentir como o outro vê o mundo, ele vê o mundo. Quando eu tenho essa empatia cognitiva, eu procuro ver o mundo como o outro vê, eu me coloco no lugar dele, no ver o mundo, eu estou sendo empático, eu estou sendo misericordioso, fica mais fácil eu entender ele. Né? Eu começo a ser tolerante, eu começo a ser paciente, ou seja, tolerante, eu respeito o jeito do outro ser, paciente, eu respeito o tempo do outro ser, porque eu consigo controlar o meu ego. Eu deixo de achar que o tempo meu que é o certo, então eu sou mais paciente. Eu deixo de achar que o meu jeito de ser é o certo, então eu sou mais tolerante. E eu sou mais empático a nível cognitivo. Um exemplo disso é quando você, por exemplo, vai morar numa outra região do país e você começa a falar, usar o mesmo vocabulário que as pessoas usam, até pegar o sotaque. Você está sendo empático de forma cognitiva, você está começando a ver o mundo da forma como as pessoas estão vendo. Aí tem a outra empatia, que é a mais fácil da gente perceber, que é emocional. Quando eu sinto, eu procuro sentir a dor, o sentimento, às vezes não é só negativo, não, no positivo também. Né? Eu me sintonizo, eu entro em ressonância com o outro, né? Com a emoção que o outro tem. Pode ser uma emoção positiva também. Se for uma emoção positiva, legal, porque isso me ajuda a mudar meu estado de espírito. Sair de um estado, por exemplo, de baixos recursos para um estado de altos recursos, onde eu posso fazer mais, eu me empodero com isso. Porque eu capto, né, a boa energia do outro por sintonia, por ressonância e fico bem. Mas o mais difícil é quando você procura compartilhar a dor do outro, porque aí você ajuda no outro, você tira um pouco da dor do outro, sendo solidário, que é o outro tipo de empatia. Empatia emocional é quando você sente a dor do outro, já é bom. Mas quando você tem empatia solidária, né, você não só sente a dor, mas você também procura ajudar o outro a passar por aquela dor. Misericórdia, então, tem tudo a ver com empatia. Mas misericórdia também tem a ver com a questão da indulgência.
Indulgência é aceitar o outro como ele é, o jeito de pensar e de sentir. Indulgência tem a ver com a questão de você ser tolerante, paciente, de você ser clemente e principalmente de você perdoar. Ser misericordioso é ser indulgente, né? Também, porque a, a indulgência é uma coisa difícil de se trabalhar. Tanto é que Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos. Né? Quando ele fala sobre caridade, essa não é a questão, acho que é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando ele fala sobre caridade, né, ele coloca lá que a caridade, né, uma das formas de você expressar caridade é através da indulgência, que é aceitar o outro como ele é. Então, resumo da ópera, né? Porque hoje a ideia é fazer uma preleção bem curta. Ser misericordioso é você cultivar a empatia, é você procurar sentir o que o outro sente, ver o mundo como o outro vê. Ser misericordioso tem a ver com ser indulgente, que é respeitar o outro do jeito ser, pensar e sentir, que tem a ver com caridade, como está no Livro dos Espíritos. Então, o que nós precisamos trabalhar, né, para dominarmos um dia, né, alcançarmos um nível iniciático 5, né, ou seja, dominar a bem-aventurança da misericórdia, é procurar o ser indulgentes com todos à nossa volta. Ou seja, entrar em sintonia com os que nos cercam, compartilhando as alegrias e felicidades, mas principalmente tendo uma atitude solidária com aqueles que passam por dificuldade, praticando a empatia solidária, dividindo a dor e, se possível, ajudando a outra pessoa com atitudes genuínas a passar por aquela dor. É difícil? É, mas nós, como servidores e como discípulos de Jesus, é o que nós devemos procurar. É isso. Que assim seja.